Minha experiência é tão especial que não sei nem por onde começar. Seria necessário centenas de páginas como esta. Vou tentar explicar de uma forma muito condensada. As coisas começaram a ficar estranhas alguns meses antes do acidente. Comecei a ver pessoas mortas e ouvir vozes. Seria necessário muitas páginas aqui para explicar esta parte. Então, irei direto para o dia do acidente, no dia 3 de setembro de 1990, às 3h15 da tarde. Voltando da cidade de Quebec, minha amiga estava dirigindo meu carro. A certa altura, ela perdeu o controle e nos envolvemos em uma colisão frontal com outro veículo. Naquele momento, fui imediatamente projetado do meu corpo e estava olhando para minha amiga e o meu corpo dentro do carro. Notei que havia um pequeno incêndio na área do motor, mas nada muito grave no momento. Nós dois não estávamos nos movendo e parecíamos mortos. Ela, seu espírito, não estava perto de mim, exceto o seu corpo. Lembro-me de querer contar aos meus pais e amigos sobre o acidente naquele momento e que a minha vida tinha acabado. Eu só queria me despedir. Imediatamente eu estava na frente deles. Já era dia e outro dia também. Percebi que eu poderia viajar no tempo. Meus amigos e meus pais não conseguiam me ver e nem me ouvir. A partir daquele momento, pensei que havia algo mais esperando por mim em vez de visitar os vivos, pois eu estava morto, e eu simplesmente me deixei ir. E no meu caso, não havia túnel, conforme me lembro de ter lido em algumas histórias de EQM no passado. Eu estava até esperando por um túnel, mas eu não vi nenhum. Entrei em um lugar escuro, sem nada ao meu redor, mas não estava com medo. Era realmente tranquilo lá. Comecei então a ver toda a minha vida se desenrolando diante de mim, como um filme sendo projetado em uma tela. Da infância à vida adulta. Era tão real. Eu estava olhando para mim mesmo, mas melhor do que em um filme em 3D, pois também era capaz de sentir os sentimentos das pessoas com quem interagi ao longo dos anos. Eu podia sentir as emoções boas e ruins que os fiz passar. Eu também fui capaz de ver que quanto melhor os fizesse sentir e melhores as emoções que eles tinham por minha causa, isso me daria alguns créditos, e que os ruins tomariam parte deles de volta, assim como em uma conta bancária. Mas aqui era como uma conta de karma. Quanto mais pontos eu conseguisse, mais permissão eu teria para acessar uma área melhor ou um lugar melhor em algum lugar. No final do filme, tudo escureceu por um tempo, quase como em um filme real antes de acender a luz. Então, entendi por meio desse conhecimento que merecia um lugar no que chamamos de céu, sem saber como seria ou o que era o céu. Tive uma sensação maravilhosa de paz, que foi se tornando cada vez mais forte, e uma sensação muito boa. Na escuridão, comecei a ver uma luz à distância à minha frente. Fiquei atraído por essa luz, mas lembro-me de pensar que também poderia me afastar da luz ou mesmo voltar. De jeito nenhum, eu disse a mim mesmo. Aproximei-me cada vez mais e o sentimento de grande paz tornou-se tão forte e tão bom. Na vida real, sou o tipo de pessoa que gosta de entrar em detalhes para ver como as coisas funcionam. Eu não queria ir muito rápido e queria entender o que estava acontecendo aqui.
Então entrei em órbita, e esse é o melhor termo que eu posso descrever em torno da luz. Era como um cone de luz. Eu ouvi as palavras paz, alegria, felicidade, amor e eternidade, enquanto estava em órbita ao redor deste grande e enorme cone de luz. Lembro que aquelas 5 palavras como um todo e se tornaram a única coisa importante no universo para mim. E eu tive que me livrar de tudo ou mais para entrar na luz. O sentimento de paz foi substituído por um sentimento de amor. Lembrei que algo me impedia de entrar na luz naquele momento. E depois de analisá-lo, percebi que era rancor que guardava de algumas pessoas. Tive de perdoá-los para me purificar de todos os pensamentos negativos que pudesse ter em relação a eles. Agora que eu tinha permissão para entrar na luz, eu quase podia tocar. Queria entrar, mas estava me segurando para me ver mais detalhes antes de realmente entrar na luz. Lembro-me também que estava no fundo do cone de luz. Depois de um certo tempo, eu me soltei. E bang! Foi como uma explosão de amor. A sensação que eu tive antes de entrar na luz foi ótima. Mas ainda assim, uma sensação que eu poderia explicar com palavras humanas. Mas por dentro, nada. Nenhuma palavra pode explicar esse sentimento. Exceto que eu pensei que iria morrer. Porque esses sentimentos de amor eram tão fortes. E eu fiquei espantado por ainda poder pensar como pensava na Terra. E nesse ponto comecei a rir ao pensar: como posso morrer se já estou morto? Então traga todo o amor que você puder, eu disse. Porque eu conhecia a luz. E a inteligência nela poderia me entender. Eu pensei naquele momento que não havia nada melhor. E eu só queria aumentar aquela sensação de amor. Como já era muito melhor e mais forte do que qualquer expectativa do céu que eu já tive, então eu disse: sim, mais amor, por favor. A sensação de grande amor ficou ainda mais forte e percebi que havia diferentes níveis de luz. Eu percebi que naquele ponto eu tinha o conhecimento completo do universo disponível para mim. E eu simplesmente tinha que pedir para saber. Que bom, eu achei. Então comecei a fazer várias perguntas. A minha primeira pergunta foi: existe vida em outro lugar? A luz disse: eu acho que você sabe a resposta para isso. Se você não sabe, a resposta é um grande sim. Minha segunda pergunta: existem muitos planetas que têm formas de vidas mais superiores do que temos na Terra? A luz disse: a resposta é milhares de planetas com uma evolução superior à que vocês conhecem na Terra. Minha terceira pergunta: existem muitos planetas com uma evolução inferior à da Terra? A luz disse: sim, milhares também. Minha quarta pergunta: posso ver como é um planeta com uma evolução superior? A resposta foi um incrível sim. De repente, BUM! Em um instante, eu estava lá, em outro planeta. Consegui ver meu corpo ali. Estou na presença de pessoas e consigo falar com elas. Que bom, eu achei. Eles ficaram surpresos ao me ver na frente deles. Eu estava em uma espécie de cidade com terreno plano. Havia prédios sem janelas e sem portas, como uma grande caixas. Eles tinham uma maneira especial de entrar, mas não era muito importante para mim saber disso no momento. Não estávamos nos comunicando por voz.
mas pelas mentes telepáticas. Fui capaz de entender cada palavra em francês, mas enquanto eu falava, eu sabia que estava usando uma outra língua com eles. Isso tudo foi feito automaticamente. Eles estão me perguntando de onde eu venho. Eles queriam ver na minha mente as estrelas que eu podia ver no meu planeta. O resultado foi bom. Eles também estavam me perguntando onde eu nasci, qual é a região que eu gostava de ver e o que eu gostava de fazer na Terra. Eu disse a eles que nasci em uma vila chamada Kaplan e que gosto de mergulhar em Port Daniel e em Quebec. Eles queriam ver em minha mente como era um mapa dessas áreas. Eles me pediram para mostrar a eles, se eu quisesse, é claro. O resultado, novamente, foi bom, pois fui capaz de mostrar-lhes mentalmente o mapa. Eles me perguntaram para onde eu estava tirando energia para sobreviver. Eu soube imediatamente que eles estavam falando sobre comida de uma forma estranha. Falei sobre as plantas que comemos na terra. E eles perguntaram: vocês também comem o que costumava ser vivo? Eu disse sim. Eles me disseram: sabíamos que havia civilizações primitivas, mas não tão ruins assim. Eles ficaram realmente surpresos que alguém vindo de um mundo tão primitivo pudesse encontrá-los em seu próprio planeta. Eu perguntei a um deles: de onde você tira sua energia aqui para sobreviver? Eles disseram: nós o tiramos do poder cósmico, como você faz, mas diretamente em vez de passar por interfaces naturais, como você faz. Eu também perguntei: vocês às vezes viajam para outros mundos? O mesmo disse: sim, temos, e mostrou uma nave espacial, quase como um avião, mas sem asas. Eu perguntei a ele: que tipo de energia você está usando para viajar até agora? Ele disse: estamos usando um gerador de gravidade para obter velocidade quase ilimitada. Falei sobre os problemas que tivemos na Terra com grande aceleração devido às forças de gravidade envolvidas. Ele disse: nosso gerador de gravidade afeta toda a nave espacial, incluindo as pessoas a bordo. Então não há força da gravidade afetando os passageiros ou a tripulação. Lembro-me, aliás, que fisicamente falando, eles eram mais baixos que nós e caminhavam devagar em comparação a nós. Também não tinham cabelos. Eles tinham um uniforme estranho e se moldava a pele como se fizesse parte dela. Era difícil dizer onde começou e onde terminou. Eles me disseram: podemos ir ver seu planeta em um futuro próximo, mas é muito longe daqui. Eu disse: sem problemas, mas tenha cuidado. Despedi-me e agradeci as informações. Afastei-me deles e à noite aproveitei para olhar as estrelas. Não era nada parecido com a Terra e também não tinha lua, mas o céu estava lindo com muitas estrelas. Alguns anos depois, algumas pessoas locais, incluindo alguns policiais, viram um OVNI em Kaplan e Port Daniel. Todos naquela mesma noite. A mesma descrição, ao mesmo tempo, em diferentes vilas. Também foi relatado em um jornal local. Ele foi descrito como algo que se parecesse um pouco com um avião Concorde, sem asas. Mas não fez nenhum ruído, nenhum som no ar. E foi visto apenas alguns metros do solo e sem se mover por um tempo. Naquela época, eu morava em Montreal, a mais de 500 milhas de lá. Voltando à minha história, depois de olhar as estrelas daquele planeta,
resolvi voltar à minha origem e à origem de tudo, a luz. Que viagem fantástica, eu pensei. Quando penso nos humanos tendo dificuldade em chegar à Lua e voltar, para mim agora ir à Lua era tão simples quanto cruzar a rua. E ir a um planeta a cerca de 100 anos-luz de distância era tão simples quanto ir ao próximo vilarejo. Eu também perguntei, enquanto estava no nível de conhecimento da luz: posso ver planetas menos evoluídos? A luz me respondeu: sim. Então eu estava lá. Havia alguns homens da cavernas primitivos, cheios de cabelo, perseguindo animais estranhos bem grandes. Tentei me comunicar com eles, mas sem resultados. Eles não podiam me ver e nem me ouvir. Não era muito interessante lá. Então decidi voltar para a luz. Eu aprendi enquanto estava de volta que não podíamos interferir com os mundos primitivos, e essa é a principal razão pela qual há uma grande distância entre os planetas. É para agir como um amortecedor, nos impedindo de alcançar seu mundo, já que pode ser muito perigoso para sua evolução, pois eles devem passar por isso por conta própria, conforme precisamos para nós mesmos. Em uma próxima vida, nós humanos estaremos encarnados em outro planeta mais evoluído, pois há um mínimo e um máximo de evolução permitidos na Terra. E além desse ponto, a pessoa mais evoluída e mais inteligente da Terra será a menos evoluída e mais primitiva pessoa em um mundo mais avançado. Fui para uma alavanca mais alta na luz. Tão maravilhoso, tanto amor. Isso é mais alto do que o nível de conhecimento, o nível de criação, como eu gosto de chamar. Tudo se torna possível, criando coisas físicas e compartilhando o nível de criação com Deus. Sim, eu sei, é difícil de acreditar. Não queria voltar aqui na Terra, porque vim de um lugar de infinito amor e beleza. Mas mesmo assim, havia subestimado o poder infinito da luz, e naquele instante formulei um desejo de que gostaria de voltar à Terra para compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possível. O que eu não sabia é que um desejo formulado neste nível da luz se torna realidade. Ao formular esse desejo, me vi sendo puxado em direção ao fundo do cone de luz, e lentamente me vi fora dele. De repente, percebi que podia ver meu corpo mais uma vez. Foi então que vi minha amiga. Ela estava vindo em minha direção e a luz estava atrás de mim. Ela estava toda vestida de branco, como uma noiva. Ela não estava caminhando, mas flutuando. Tive a impressão de que estava no caminho da minha amiga, enquanto ela se movia lentamente em minha direção. Eu ia dar de cara com ela, e instintivamente levantei os braços para evitar isso. Ela fez o mesmo. Quando nos aproximamos, nossas mãos se tocaram e fiquei surpreso com os flashes e faísca de luz que emanava dela. À medida que os membros de nossos corpos se fundiam, podíamos ler os pensamentos um dos outros perfeitamente, sem qualquer possibilidade de erros. Apesar da tremenda velocidade com que isso ocorreu, foi aqui que eu percebi que não estávamos usando a fala, mas sim a telepatia. Eu queria fazer um teste. Queria saber se nessa altura ainda podíamos usar a fala. Comecei a falar e percebi que estava usando suas expressões e vocabulário enquanto conversava, mas que estava demorando demais, então voltamos ao nosso novo meio de comunicação.
muito mais rápido e com sentimento também. Ela estava me explicando que permaneceria na luz e que o seu tempo na Terra tinha acabado. Ela sabia que eu, no entanto, estava voltando para a Terra e que nunca esqueceria essa experiência, pois foi muito melhor do que o que havíamos conhecido fisicamente. Os sentimentos de amor estavam ficando cada vez mais fracos e agora eu podia ver o escopo mais amplo de tudo na Terra: guerras, ganância, raiva, racismo e etc. Conforme eu estava chegando mais perto e mais perto, eu estava ficando cada vez mais triste com tudo isso. De repente, eu estava de volta ao carro, as chamas saltando ao redor. Virei-me e vi o corpo da minha amiga e soube, sem sombra de dúvida, que ela não habitava mais este corpo. Uma autópsia foi realizada em minha amiga e concluiu que ela morreu antes que as chamas a atingissem. Meu processo de cura foi nada menos que milagroso. Apesar dos muitos ossos quebrados, o médico assistente ficou estupefato com o meu progresso. Voltei com alguns talentos paranormais e alguns dons.